Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Café com Personalidades, hoje em clima natalino. Eu sou Eric Lisbecker E eu sou Juliana Dias. e você está no A CIBIG CIBIG CDL CDL Cast. Cast. Hoje, como eu disse, em clima natalino, estamos muito felizes de receber uma pessoa ilustre aqui, não é mesmo? Conta pra gente um pouquinho sobre quem nós vamos entrevistar hoje no nosso Café com Personalidades. Com certeza, Éricles, ele que é empresário, uma pessoa extremamente família. Ele já levou um susto e se recuperou, graças a Deus, no quesito saúde, tá? Ele gosta de estar próximo da natureza. Uma curiosidade, ele tem uma mula. Uma mula? Esse... Mula! Temos que entrar nesse assunto, né? E ele não é nada mais, nada menos do que o fundador do CDL de Biguaçu. O quê? Estamos falando com quem iniciou tudo isso. Com certeza, Éricles. Que bacana. É claro que estamos falando dele, Valério da Silva. Seja bem-vindo ao nosso programa, Valério. Estamos muito Obrigado, felizes de ter aqui, hein? obrigado. Essa empolgação aí de entrevistar um manezinho de Biguaçu, né? Como eu costumo dizer, natural de Florianópolis, criado em São José e trabalhando em Biguaçu, né? Família toda daqui. Então, um prazer estar aqui com vocês dois, Juliana, Hércules. Estamos aí, vamos bater um papo, como se diz. Com certeza, eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom, até porque muitas pessoas, eu acho que vão poder se inspirar na tua trajetória de vida, em tudo que tu já construístes, né? És um exemplo aqui no ramo da tua empresa. Então, acho que vai ser muito legal para quem se interessa pela área descobrir um pouquinho mais de como foi que tudo isso começou, até o teu envolvimento aqui na Cibic CDL. E eu tenho certeza que todos vocês que nos assistem vão ter insights muito valiosos para levar nesse clima natalino para o ano que vem, já prospectando aí com o Valério algumas dicas do que fazer aí para como desenvolver o seu negócio e alavancar ainda mais a sua carreira profissional, não é mesmo, Ju? Com certeza, né, Éricles? Até porque o Valério ele foi o fundador do CDL, a gente colocou isso como um marco, né? Como a pedra inicial aqui do CDL em Biguaçu, mas o Valério ele já participava da CIBIG há muito tempo antes, então ele tem uma bagagem absurda aí do que é a CIBIG CDL, do que é o comércio de Biguaçu, do ramo dele, então, uma pessoa que é incrível tu conversar com ele, que ele domina o que ele faz, o que ele fala, e tu fica encantado com a história dele, e a gente, né, traz nesse programa realmente uma reflexão natalina e que venham inspirações para vocês para o próximo ano estarem executando, colocando em prática, tirando do papel algumas metas e se inspirando nos empresários de Biguaçu e hoje com o Valério. Obrigado, vamos lá. Falar de granito, falar de pedra, falar de marmoraria, falar de associativismo é realmente para mim é fantástico, né? Gente que é criado, eu que fui criado dentro da marmoraria, como se diz, né? Desde os 12 anos, junto com o pai e com meu tio, que assim que montaram a marmoraria. O pai, bem antes de montar a empresa, trabalhava já com montagem, né? Então a gente acompanhou algumas histórias, enfim. Então tem aí sempre um prazer, uma alegria em falar. E quando falou família, daí realmente a gente se desmonta um pouco. É claro que família é grande, então, né? Mas eu valorizo bastante, tem que valorizar bastante, que a gente constrói hoje com a minha família, que eu chamo de quatro, né? Que é Isso. esposa e dois filhos maravilhosos, Isadora e o Enzo. Então, Patrícia também, que é uma esposa que eu. Ah, não é, às vezes a gente diz assim, ah, porque amor, o que que é amor? Amor é o respeito, é o carinho, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, são pessoas diferenciadas na vida da gente. Que A legal. Já vi que construção, né? assunto não vai faltar. Não. Muito bem, Valéria. Então, assim, para a gente dar início, até para quem eventualmente. Acho difícil alguém não conhecer essa pedra fundamental dentro da Cibic CDL, mas para que, de repente, alguém que possa estar assistindo e não conheça, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória. Como que foi a marmoraria hoje, quantos anos ela tem desde que foi fundada? Ela foi, pelo que tu me disseste, teu pai já trabalhava com algo relacionado, então como que foi esse início, como que o Valério se tornou, né, essa pessoa que é reconhecida pela Marmoraria Biguaçu. Então, isso em 88, né, dia 2 de fevereiro de 88, o pai
iniciou as atividades com a Marmoraria Biguaçu, né? Ele e o meu tio Anselmo, e por deixar registrado também, o Anselmo foi presidente da CIBIG aqui nos anos, se não falha a memória, de 94, 95, né? Quando era Caramba. 1 ano, 2 anos, né? E eles tocaram durante 9 anos a marmoraria junto, né? Obras importantes, Shopping Beira-Mar, Costão de Santinho aqui do seu Fernando Marcondes, um marco para a gente, para a empresa. E eu, numas férias do colégio, que eu estudava de manhã, acabei vindo para cá, trabalhei uma semana, depois comecei a vir à tarde, porque estudava. No ano seguinte, passei a estudar à noite e a trabalhar de dia. Isso em torno de 11, 12 anos de idade. Lá se vai 30, 35, 34 anos, mais ou menos. E de lá para cá, daí não parei mais. Aí comecei o dia inteiro, depois concluí uma parte dos estudos e foquei direto na empresa com o tio, o Anselmo, daí o pai cuidava mais das obras e o tio internamente administrativamente. E eu fui, às vezes cuidava do telefone, que na época não tinha secretário, o tio chamava a gente para cuidar do telefone, mas a vontade, a gana toda era estar dentro da produção, né? Pegando as máquinas, fazendo acabamento. Na época a gente fazia muito manual, muita coisa Uhum. assim. E ali fui aprendendo. E depois, com a ampliação da fábrica, o tio me chamou para ser encarregado de produção. E aí eu fui encarregado de produção de 14 para 15 anos, mais ou menos. Então, como é que se diz? Tinha umas pessoas lá com 15, 20 anos de marmoraria. Pô, um moleque de 14 anos, 15 anos vai querer me mandar, vai querer fazer as coisas. Então aí começou as minhas primeiras dificuldades, né, que enfrentar, de ter que trabalhar, de ter que liderar, de ter que fazer alguma coisa, começou ali nessa época. Isso nós estamos falando por 92, 91, mais ou menos. E aí, nossa, aquilo como é que se diz assim, eu comi aquilo, né? Porque na época a gente começou a fazer o Shopping Beira-Mar, superadas as dificuldades que a gente tinha inicial, porque você tem que conquistar as pessoas para ter o respeito. E isso eu consegui, né? Mesmo com 16, 17 anos depois, quando chegavam as pessoas novas, a gente chamava que nem tem um. E aí tem uma história muito bacana que é o seu Valdir Antunes Santana, que hoje é aposentado, trabalhou 31 anos com a gente. O seu Valdir era da época que eu era criança, que eu comecei lá e finalizou comigo aqui agora como proprietário da marmoraria, encerrou a carreira dele 31 anos depois de marmoraria. Então, quer dizer, uma condição diferente, sabe? Porque eu e o filho dele, por exemplo, nós tínhamos praticamente a mesma idade. Então, olha só, ele trabalhar com um rapaz e depois passar a ser encarregado dele, depois passar a ser filho do patrão, que eu era, né? Porque tem essa coisa, filho do patrão, né? E lidar com toda essa situação e depois ele encerrar a carreira comigo como patrão dele e a gente tinha assim um respeito, então era Valdir para seu Valdir, né? De seu Valdir para Valdir, que eu costumava dizer, e hoje, né? Eu tenho funcionários com 30 anos que começaram quando eu era encarregado e hoje continuam trabalhando com a gente. Cara, E os guri que estão lá hoje é estranho, porque era Valério para seu Valério hoje, né? Então, seu Valério aos 47 anos, então para quem começou com 12 é muito complicado. Mas enfim, naquela época, daí eu fui até os 18 anos, e depois eu tive um problema particular que uma pessoa muito próxima acabou falecendo e eu estava trabalhando de encarregado ainda e eu passei a mão e não estava com a cabeça legal assim, aí resolvi sair da empresa. Aí isso com 18 anos, isso com isso. 18 anos. Aí o meu tio, o irmão do meu pai e do sócio do Anselmo, né, o Janguinha, tinha aberto uma marmoraria em Itapema e me convidou para Itapema. Então imagina, um cara que tinha carro zero para andar, que tinha o carro do pai, que tinha o carro da empresa que andava. O Anselmo, nossa, era outro pai que eu tinha, né? Sempre tive, sempre foi meu padrinho, e então a gente tinha trocava muita ideia. E aí eu larguei uma casa, como eu costumo dizer, todo o conforto da casa, a mãe ainda fazia os almoços, janta, tudo, e fui morar em Itapema, num galpão onde eu levava comida para a semana toda, dormia num colchão que não era adequado, numa casa de madeira e tal. Eu passei aquela experiência de 1 ano.
Nós conseguimos reerguer a marmoraria que estava lá, hoje é uma grande marmoraria, a Marmoraria Jardim Praia Mar. E aí o pai separou a sociedade com meu tio e eu, como filho mais velho, quero que tu venha trabalhar comigo, quero que tu venha trabalhar comigo. E daí eu saí e vim trabalhar com o pai. Daí isso eu saí da marmoraria no final não, início de 95. Isso aconteceu comigo no final de 94. E daí eu vim para a marmoraria, fiquei um ano lá. No mesmo dia 6 de fevereiro que eu iniciei, no mesmo dia 6 de fevereiro foi o meu último dia, um ano certinho. Essas coisas de data tu vai perceber que eu sou bem com isso. E Muitas daí, coincidências na vida do Valério. então eu voltei para cá. E aí o Anselmo ficou mais 6 meses e a gente acabou. Mas daí, aí depois um processo com família, né? Eu e o pai, meus irmãos. Então, não era fácil porque a gente não tinha. Uma coisa é tu ter 18 anos achando que tu sabe tudo, que era o que eu achava, que eu sabia tudo. Administrar uma empresa que era referência na época, porque nós tínhamos acabado de fazer o Shopping Beira-Mar, era uma loucura de referência, Ela já tinha o mesmo nome que ela tem. sempre teve o mesmo nome, sempre, sempre. Então, e aí fazer com que uma irmã de 15 anos, um irmão de 16, 17 anos, a gente junto com o pai que trabalhava não do administrativo, mas trabalhava fora, então fazer com que todo esse processo funcionasse, separar a empresa. Então, a gente passou por uma experiência muito grande. Antes disso, eu passei pela experiência de trabalhar com tio, trabalhar com primo, trabalhar tanto na produção como os outros. Então, essa questão familiar, isso mexeu bastante. Né? Tu aprende muito hoje, sentar aqui para falar de empresa familiar, o que fazer, como fazer. Apesar de que a cultura mudou, a nossa cultura era antes, era diferente, né? Então, aí depois disso, meus irmãos, a gente lá por meados de 2007, 2006, por aí, a gente optou em separar a sociedade com eles, dando eu, né, cheguei para eles, olha, ou vocês tocam a empresa ou eu vou tocar, mas a gente não consegue tocar junto. Se é hoje, se é hoje, eu acredito que nós era 4 irmãos assim, cada um com uma ponta e para tocar. Mas na época não funcionava, porque primeiro gostos eram diferentes. E eu era o primeiro, sempre era o primeiro a chegar, o último a sair, sempre, 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 sempre. E aí, né, tanto é que aos 18 anos de idade, Mas o irmão mais velho, no sou caso. mais velho. Aos 18 anos de idade, eu comecei a fazer endoscopia e cuidar do estômago por causa de gastrite, porque não se alimentava direito, passava o dia sem almoçar. Hoje, tem gente que dá dor de cabeça se eu não almoçar, se eu não comer. Para mim, passar o dia sem comer nada, tomar um café de manhã e jantar às 9 horas da noite, ou só tomar café no outro dia, para mim, não funciona. Tá sabendo por que que ele levou um susto na saúde, né, Ericles? Já deu para Não, perceber o e tu porquê, né? percebesse que eu já fiquei aqui Né? Tu viu? Então, assim, um espelho, cara, porque é a hoje, mesma coisa. então, hoje assim, na época de pegar o pão, o café, tu morder o telefone, tocar, te chamar, quando chegar às 11 horas da manhã, tu olhar, tá lá o pão mordido, o café frio e passar o dia. Cansei de virar à noite nessas shopping Beira-Mar, shopping Guatemi, shopping Itaguaçu, Fazia tudo Floripa operacional Shopping. também. Sim, eu sou, hoje ainda, a minha maior batalha é essa. Eu botei uma meta o ano passado, e eu não consegui concluir, e falo isso para todo mundo, que e esse ano não consegui concluir ainda, acredito que 2025 consiga, que é ser dono da marmoraria. Porque primeiro centralizador e, como é que se diz, ser o colaborador, o funcionário mais caro da empresa, porque eu sou literalmente operacional. É claro que, né, nessa bagagem toda, a gente aprendeu com a série dos meus irmãos, entre altos e baixos, alegrias e choros, vamos dizer assim, Mas tu diz ser dono em que sentido? porque hoje o dono da empresa, o dono do negócio, ele tem um modelo de gestão, não é questão de administrar. Administrar, no entendimento do que eu tenho visto fazer, administrar tu pode administrar a tua agenda, tu pode administrar o teu operacional, tu pode fazer toda essa parte, tu pode tanto instalar, montar, carregar, descarregar, conferir uma carga, vender, medir e tal. Agora, a gestão é que todo mundo faça aquilo menos você. Hum.
Entendeu? Então eu quero que todo mundo faça, menos eu. Mas como é que tu vai tirar uma pessoa que foi criado dentro de uma marmoraria, que mesmo hoje, no final do ano, tu pega o funcionário, bota numa caminhonete, se não souber cortar, tu vai lá e tu pega a máquina e corta, entendeu? Faltou um funcionário, tu vai lá e corta ou faz, ou tu explica, claro, tem experiência, mas assim, pegar a máquina e cortar e fazer, obviamente, né, não tem habilidade de quem faz todo dia, mas como começa, como termina, como se faz todos os processos de coisa, hoje às vezes até mais do que qualquer um que esteja lá 15, 20 anos, porque eu vivi uma época em que descarregava-se uma carreta de granito na mão. Hoje se descarrega num muque. Na época que se pegava uma mesa redonda para fazer um boleado, demorava 2 horas, 3 horas ou até uma manhã inteira, uma pia. Hoje, tu tem a máquina que se bobear entre de manhã, uma hora tá simples. Fazer um boleado que a gente chama redondo uma mesa, demorava uma manhã inteira. Aquilo duro, granito, poeira e tal. E hoje o cara em bobear em 30 minutos faz. Entendeu? Então, essa mudança de tecnologia, essa mudança de coisa, tudo a gente acompanha hoje. Então, fazer um desenho, corte de jato d'água que tu bota num AutoCAD ali, dá um start e aquilo sai produzindo. Então, esse processo a gente acompanha. E tem a Antigamente evolução. não tinha AutoCAD, não tinha nada disso. Tinha, mas não chegou à marmoraria, né? Não Entendi. tinha chegado à marmoraria, não era uma evolução, não era um. Então hoje a produtividade é muito rápida, é muito grande, a produtividade hoje é gigante e com menos sacrifício, na verdade, É, né? Sem poeira, sem acabamento melhores. E não quer dizer que não existia, mas Santa Catarina hoje, por exemplo, cada esquina que se tem uma marmoraria. E hoje não tem muita qualidade, porque o profissional ainda o profissional de acabamento, de montagem, ele ainda é um, como é que eu vou dizer para ti assim, o essencial de qualquer empresa. Apesar de que a tecnologia veio, mas ela ainda, no meu entendimento, ainda é muito fundamental. Apesar dos equipamentos darem agilidade, mas algumas peças ainda, ela requer mão de obra do. tem coisa que não substitui o humano aí, né? Não tem como. Para finalizar, aí depois a minha esposa veio trabalhar comigo, isso faz 18 anos. Ela veio para a parte administrativa, meus irmãos Atualmente ela saíram, trabalha ainda, então. trabalha junto. E depois o meu pai, há 4, 5 anos atrás também, a gente foi diminuindo a questão do serviço para ele, e hoje ele toca a vida particular dele, com aquilo que ele gosta de fazer, que é, né, mexer com coisa do sítio, os gadinhos, as coisas dele, faz isso, mas também é aquela pessoa que se passar a mão no telefone, pai, preciso ir lá num cliente para poder fazer isso, e aí ele atende, e uma coisa que eu passei dificuldade, aí sim, a maior dificuldade que talvez eu tive dentro da marmoraria foi fazer porque a senhora muitas vezes dizia ao Juvenal da Marmoraria Biguaçu, e inverter esse papel e dizer que era Marmoraria Biguaçu foi difícil, porque ele é muito relacionado. Os clientes hoje mais antigos e tal, primeira pessoa que pergunta, e o teu pai como é que tá? E o teu pai onde é que tá? E aí tem uma obra, tem um cliente que a gente atendia que ele tirava todas as medidas. Foi a última obra que ele deixou de entregar e eu passei aí com ele. Para te ter uma ideia que um dia eu fui sozinho, o cara não deixou eu tirar as medidas e fazer o serviço. Ele disse que ele tinha que ir com ele. Hoje quem faz isso sou eu. Hoje o meu funcionário não vai, quem vai sou eu. Quer dizer, então, essa mudança de start, assim, ó, cara, muito complicado. É assim, e aí estudar, aprender, viajar para poder ver negócio, pedreiras, pô, chegar lá, tu vê aquela máquina. Eu costumo dizer, não tem o, aquele que gosta de beber uma cerveja, se ele está numa cervejaria, ele tá, o cara que gosta de beber um vinho, se ele está numa vinícola, tá, e eu, se eu estiver em Cachoeiro do Itapemirim, com aquela montoeira de pedra, eu estou no restaurante do jeito que é a vida. Os olhos brilham. Essa é deve ser. Daí, E nossa. desculpa a curiosidade, mas é que eu sou bem. É, mas como que funciona? Daí tu
Tu pega a pedra bruta e aí dentro da tua marmoraria, daí tu vai fazendo, formando as peças, como que funciona isso? Isso, então, a gente teve uma oportunidade que a gente falava literalmente bruta e a gente fazia o polimento aqui e dava o brilho, dava a textura nela. Hoje não, hoje a gente confecciona, que é, vem a chapa polida ou com testeiros com várias texturas, né? Acetinado, escovado, enfim, e a gente faz os cortes e os acabamentos e montagem das peças. Então hoje a gente industrializa essa peça. Vamos dizer assim. É obviamente que personalizado, porque se tem uma das coisas que não existe na marmoraria, é o tal do padrão, né? A gente, a altura da bancada é 80, desculpa, 90, tem, mas é o 91, outro é o 95, outro já puxa mais para baixo um pouquinho, a largura da pia, os móveis estabelecem um padrão, mas o outro já quer um pouquinho para fora mais, outro quer menos, então, padrão no nosso ramo é o que menos tem, Uhum. entendeu? Tem as regras de ouro, mas o padrão é o que menos Ela tem. vem em placas assim também. Hoje vem placas. Aí hoje tem um ponte, tem um Antes isso não serra-ponte. era assim, dessa forma? Era dessa forma, mas as placas vinham todas brutas e nós tínhamos que polir ela e dar o texturamento brilho. Nós era das únicas marmorarias que, na época, as marmorarias que tinham da época faziam isso. E aí, com a chegada dos depósitos, que daí facilitaram a compra, então, por exemplo, tu tem que trazer uma compra, tem que trazer uma carga. 250 metros, um caminhão-truque. Hoje tu traz 2 chapas, 3 chapas do lado de cima, porque daí criou-se roteiro, o número de marmorarias, porque antes tinha pouco, então tu tinha que fazer uma carga. Ou esperar uma semana, duas, para poder fracionar com alguém, fechar para poder trazer meia carga. Aí hoje não, hoje toda segunda-feira o cara faz a coleta, toda terça-feira ele bota na carreta, toda quinta-feira ele está chegando na Tem tua meio que um empresa. itinerário assim. Claro, aí hoje criou essa logística, né? Então, nossa, facilitou bastante. Porém, o cliente também tem mais entendimento, porque, né, costuma dizer, né, o Google, a tecnologia, faz com que tu vai vender um material, tu não pode dizer qualquer coisa, o que que é, o que que não é. Então, às vezes o cliente, se tu não tomar cuidado, o cliente te atropela na informação, no produto. É complicado, assim, né? Então, mas graças a Deus, um ramo que passou bastante dificuldade. Vejo que é muito próspero hoje, né? Também a gente incentivou muita gente a abrir marmoraria, o pai foi muito disso. E hoje eu falo para todo mundo que se tu traçar uma régua em Santa Catarina ou na região da Grande Florianópolis e botar a marmoraria Biguaçu e tu ver o que que tem para baixo e o que que tem para cima de 88, pegar de fevereiro de 88 para baixo, fevereiro de 88 para cima, é uma outra realidade que muitos dos marmoristas, hoje tá, eu sou a segunda geração, tem outras empresas também que já estão na segunda geração, né? A grande maioria da época do pai ali de 93, 92, né? E eu tenho muito tio, né, com marmoraria, hoje alguns já pararam, obviamente, primo, aquela coisa toda, aqueles parentes que a gente diz, e tudo tendo a mesma visão que o pai tinha. Então o pai como é que é como se todo mundo soubesse que aquilo era bom, mas alguém precisava se jogar, não tem? E ele se jogou, deu certo e a pessoa veio atrás e aí tornou o nosso ramo ainda mais, como é que se diz assim, mais Mas dentro desse conhecido. método do teu pai, o que que ele fez assim, o que que ele, que parece assim que ele tem um, né, um método, uma forma, um modus operandi que deu muito certo e ainda parece ainda dar muito certo, né? Que foi replicado pela. O que que seria isso assim? É porque, na verdade, na época, todos eles tinham a mão de obra. Todos eles faziam as instalações, faziam os acabamentos. Hoje, caras serradores, assim, que a gente chama de alto padrão, montadores de excelência e tal. E aí o que que acontecia? Tem muita demanda. Então, como eles foram criados no interior por conta própria, como assim, não preso dentro de uma empresa para poder fazer, e quando viram que o cliente queria alguma coisa e viu aquele dono de marmoraria ou aquele dono de depósito na época se amarrando, fazendo aquela coisa toda, eles enxergaram que existia um nicho de mercado para ser atendido. O cara chegava e falou: Juvenal, por que tu não compra chapa e corta para mim? Por que que não pega a máquina, não compra uma marmoraria, não monta uma marmoraria para ti? Pô, eu dou o serviço para te fazer. E assim, isso foi crescendo. Então, é igual hoje no teu ramo, tá surgindo oportunidade.
está conversando com o Valério, está conversando com outro, ele está te ofertando, opa, vou botar um social media, vou fazer alguma coisa diferente, vou comprar um aparelho diferente, vou fazer um podcast, vamos sair na frente fazer um podcast. Surgiu, aí eles enxergaram um nicho de mercado. Só que o que acontece? Pessoas simples que compravam primeiro o telefone, primeiro o terreno, depois o telefone, para depois sair comprando as máquinas, porque na época tinha que comprar muita máquina. Hoje não tem a facilidade de financiamento, disso, daquilo que nem tinha na época. Então eles foram montando e crescendo automaticamente. Aí quer dizer, deu certo. Aí o cara que estava montando, pô, tô pensando em montar, monta que eu compro de ti. Então incentivava o Juvenal, o que que tu acha de montar uma moraria? Ó, monta que dá certo. Ali tem vários funcionários que saíram, monta, vai dar certo. Claro que dá, vivo a minha vida toda de marmoraria, não vai dar certo para ti. Se tu trabalhar, tudo é o trabalho, tudo é a dedicação que tu oferece, né? Para aquilo que tu colocasse como Mas seu dentro do teu trabalho. ramo ainda a mão de obra é a coisa mais importante ou isso já mudou muito? Porque na época do teu pai Sempre vai ser, sempre vai ser? sempre vai ser, sempre vai ser. Não tem como não ser. Porque se já começa pelo vendedor. Porque se eu não te atender bem, se tu não me atender bem, pode ser na loja, pode ser no comércio, que nós estamos falando aí de Natal agora que vem. Se eu saio para comprar uma pedra, eu vou comprar uma pedra. Se eu saio para comprar uma camisa, eu vou comprar uma camisa. Seja na loja da Juliana ou na tua loja, eu vou comprar. Quem que vai me agradar mais? Eu tenho o atendimento, eu tenho o produto que eu preciso e depois eu tenho lá o preço, a qualidade do ambiente, aquela coisa toda mais. Eu saio para comprar aquilo. Ponto. Então começa pelo vendedor. Verdade. Já começa por aí, entendeu? Então, uma marmoraria precisa disso. E hoje, claro, para você ter uma ideia, a gente faz muito pouca publicidade, a gente divulga muito pouco o nome da empresa hoje, mas a gente gastou muito com mídia, muito com jornal, revista, aquela lista telefônica, aquela massa de folha, aquela coisa toda. Mas hoje a gente tem conhecimento. E eu consegui, graças a Deus, espelhando no pai. Às vezes a gente até nem fala isso, às vezes para ele, mas a gente até por ignorância, mas se espelhando no pai na forma de trabalhar, na forma de conduzir as coisas, chegar para o cliente, atender bem. Claro que cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de lidar com a situação, mas para uma pessoa que veio do interior conquistar o que essas marmorarias, principalmente, e o pai, usando como exemplo, conquistaram, aí eu não conquistei nem 10% que ele fez ainda. Sempre falo isso. Caramba. Não consigo. É muito engraçado isso, né? Porque em outro momento eu acho que, enfim, as coisas eram muito diferentes, né? Assim, sair do absoluto zero, né? Que a percepção dessa geração anterior, né? Fico pensando no meu avô, no meu pai. é, eu já sou a terceira geração, tu é a segunda, né? Mas o quanto antigamente, para te sair do zero e o que eles conseguiam construir, né? Me parece que não digo que seria mais fácil, mas até porque seria muita ousadia da minha parte dizer que seria mais fácil, né? Mas é incrível como isso era possível, era uma realidade muito palpável, parece assim, né? De pessoas empreenderem e darem certo. E hoje parece que ou de duas ou uma, ou há uma demora maior, ou realmente tu dá só continuidade e não como eles assim que saíram do absoluto zero, porque não tinha marketing, não tinha publicidade, não, eles basicamente constituíam tudo do zero. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz, eu vejo assim, ó, sabe o que que acontece que eu também me pergunto, né? Às vezes, assim, a gente se pergunta, pô, por que que para aquele cara que às vezes não entende nada da situação que tu faz, ele se dá super melhor do que você que entende de tudo? Não. Primeiro vem aquilo que a gente hoje tu tem que ter gestão, tu tem que ter controle, tu tem que ter isso, porque as pessoas não têm a mesma, não vou dizer a mesma honestidade, mas o mercado ele não te permite mais errar tanto. Porque meu pai saía de manhã para trabalhar, voltava à noite, amanhã, ó, teu filho fez isso, 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 isso. Hoje, tu sai de casa 2 minutos depois, ó, teu filho já fez isso. E isso tu tenta transportar para a empresa. A velocidade que gira Muita o negócio, informação, a né? informação é muito grande. Então, e aí, quando você vai montar um negócio, o que que você se espelha? Você se espelha nas pessoas que se dão bem. Então, tu abre hoje um Instagram, não tem lá ninguém chorando, se lamentando por não sei o que, por aquilo. Tudo no Instagram deu certo. Hum, A pessoa acha que também o negócio dele vai dar certo, mas vai dar certo como? Aí primeiro tem a falta de dedicação,
a falta de competência, que às vezes tem isso mesmo, mas aí ele já acha que é o dono da empresa, que é aquilo que tu está me falando, eu quero ser dono da empresa. É um troço redundante, porque no estatuto da empresa, no contrato social, está lá Valério como proprietário, mas não. Eu não me sentir dono porque eu me sinto trabalhando igual, eu me sinto me dedicando igual, eu me sinto fazendo. Então, quer dizer, aí as pessoas acham que montando aquilo vai dar certo, aí não faz mais uma pesquisa de mercado, não sabe quantas marmorarias tem em volta, não sabe quantos mercados tem. Hoje, 6 horas da manhã, o mercado está aberto. Quando? 10 horas da noite está aberto. Hoje tu tinha que 6 horas da tarde, não tem mais ninguém funcionando. Se tu chegar para alguém hoje e pedir para vamos fazer uma hora extra, vamos trabalhar até 10 horas, 11 horas da noite, quanto que eu vou ganhar? Não, já estou indo, eu sou o primeiro da fila. Por quê? Tem gente que estuda e esquece de aprender a trabalhar. Então, aí quando tu monta a empresa, tu acha que não precisa, mas tu montou, o cliente vem até ti, qual o relacionamento que tu tem. Aí quando tu chega num determinado patamar, dali para frente tu te preparou, tu continua preparando, tu tá atualizado, porque dependendo do ramo, se eu não for olhar as novidades de pedra, o cliente vai perguntar, tu tens essa pedra? Tu conhece? Se tu não conhecer, então, tu tem que estar. O fornecedor, chega o fornecedor na empresa. Não, não, eu te falei que eu não vou atender hoje. Aí ele veio com uma novidade para ti, aí daqui a pouco o teu concorrente comprou, daqui a pouco, tu tem isso? Não, não tem. Onde é que vende? Pô, o cara passou na tua porta, tu não deu atenção. Porque daí tu cria e estabelece um patamar do qual tu não vivias e tu não sabe lidar com isso. Aí vem outra situação muito ruim, que tu ganha 3.000 por mês, tu passa a ganhar 10.000 por mês, sobrar dinheiro, carro novo, isso, viagem e tal. Aí tu começa a gastar além do necessário. Aí daqui a pouco tu começa a não trabalhar mais em determinados horários, estabelecer. Quando tu percebe, amigo, aí droga, a mulher que está contigo já não é mais a mesma esposa, porque daí a do vizinho já ficou mais bonita do que a tua, porque a tua não te acompanha. Porra. Então, quer dizer, tu começa a mudar o patamar e tu não come, e tu esquece de cuidar, como a gente costuma dizer, né? Cuidar da vaca, né? A vaca uma hora vai dar uma entre safra de Então, leite. nesse sentido, tu acha que a geração antiga, assim, o teu pai, meu avô, no caso, eles zelavam mais por esse negócio? 100%. 100%. 100%. Meu pai conta uma história. Engraçado porque eu não sinto que eles alavancavam, entendeu? Tipo assim, e como? É só persistência mesmo, né? Eu acredito, né? Porque na realidade, hoje a gente tem conhecimento para, por exemplo, pegar um empréstimo, de repente tentar alavancar um negócio, criar ferramentas de aumentar vendas, aumentar coisas enfim, criar subterfúgios para alavancar um negócio. Enquanto eles, na verdade, não faziam muito isso, né? Mas a força, aí que vem o detalhe. Tudo que se tu for analisar, qualquer situação que tu for analisar, tu vai fazer um planejamento, alguma coisa, o problema e a solução tá no mesmo lugar, sempre. Porque tu sabe às vezes a solução, mas tu não faz. É igual o cara que diz, eu preciso emagrecer. Pô, então é fácil. Eu preciso fazer. É só tu ir pra academia, é só tu te cuidar, só tu fazer isso, só tu fazer aquilo. Tu sabe tu fazer. Aí te pergunto, que nem falaram pra mim, tu tens que fazer uma academia. Eu tenho. Quando? Faz esperar para amanhã, porque amanhã o mesmo problema que veio hoje vai vir amanhã. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: o meu pai nessa época tinha informação de que o cliente que deu o calote ele ficar chorando? Não, ele ia vender para outro. Ele ia cobrar e ia vender para outro. Meu pai conta a história de que uma época fez lá não sei quantas arroba de farinha. E daí deu muita farinha, e a farinha ficou com preço muito ruim de vender e tal e tal. Meu avô resolveu comprar uns porcos e tratar com aquela farinha e tal. Daquilo, pô, os porcos depois já estavam grandinhos e tal, pronto, quase para vender. Deu uma peste, mataram quase tudo, inclusive perdeu o gado de leite, ficou Meu Deus. com duas galinhas e não sei o quê, com 9, 10 filhos para sustentar. O meu avô simplesmente bateu na mesa e vamos todo mundo para a roça e vamos trabalhar para recuperar isso aí. Hoje o que que dá isso? Dá depressão, dá isso, dá aquele outro, tal. Por quê? Porque o que que acontece? Eles quando viam alguém bem, eles iam para a roça trabalhar para poder ver bem. Meu pai ia vender mais pedra para poder. Hoje o que que tu faz? Ô, o cara tá com sorte, né? É. Hoje o brilho do outro. Te ofusca. Não Aí, serve tanto como inspiração quanto era no passado. Pô, isso faz porque, muito porque sentido então isso, assim, ó, cara. então quer dizer assim, tu não vai à luta, aí tu quebrou, mas a marmoraria do outro, pois já falei que isso, cara, é simplesmente porque não se dedicou adequadamente.
Se um mercado dá, se a mercearia dá, se uma marmoraria de 2, 3 funcionários dá, se outra de 200 funcionários dá, por que que a minha que tem a mesma quantidade de pessoas ou que não vai funcionar? É só porque eu não me dedico ou não faço aquilo que tem que fazer e ponto. Existe eventualidade? Existe, mas tudo é a tua dedicação. Ponto. Eu acho que na época do teu pai também, né, Valério? Assim, Interessante. na geração que a gente nasceu também, tipo, a gente pegou muito disso. Não tinha tanto essa parte tecnológica, não tinha a internet do jeito que é, a velocidade que acontece. Então, era mais difícil, os filhos realmente assumiam o papel dos pais ou iriam trabalhar juntos, as empresas eram mais familiares, porque é, né, tentavam construir e agregar para aquilo ali que era da empresa do que tu tentar arriscar e montar um novo negócio. E hoje as pessoas fantasiam um pouco isso Sim, também, né? Porque ele vê o empresário hoje, não vê tudo que tu passou para chegar onde tu tá, aí hoje trabalha contigo, vou montar uma marmoraria porque eu vou me dar bem, porque eu vou lá também. Mas não sabe de toda a dificuldade que tu passou e acha, fantasia muitas vezes que o lado empresarial é fácil. Mas não tem noção de todos os impostos que vocês precisam pagar, folha de pagamento que vocês precisam honrar, 13º, férias, então não tem essa noção. E às vezes acaba sendo o quê? Aquele empresário que abre e fecha, porque não tem não procura pesquisar, se informar para poder construir, né, montar uma é empresa. que assim, claro, nós estamos falando de uma época que se tinha muito, hoje se fala muito em empreendedor, né? Que tinha muita gente empreendedora, né? Meu pai também passou as dificuldades quando cresceu demais, porque não tinha as ferramentas e não estava preparado para esse crescimento, e muitas empresas erram nisso. Eu passo essa dificuldade, que às vezes tu não tem as ferramentas adequadas, e por isso que muitas das vezes a pessoa monta aqui, mesmo não tendo o conhecimento da marmoraria, mas tem o conhecimento de gestão e tem o conhecimento administrativo para E tem poder para tocar, investir, né? e tem dinheiro para fazer isso, Aí sim, decola mais rápido. sim. Entendeu? Decola muito mais rápido, porque hoje não é só o conhecimento do produto. Se fosse assim, então não tinha investimento, investidores que se dedicavam a tal coisa. Mas a mesma coisa que tu estás colocando, eu falo para o funcionário. Eu tinha funcionário ali que o pai dava a casa para ele morar porque ele não tinha onde morar. Depois que esse rapaz tinha casa, tinha carro, vindo de fora, que nem veio de Braço Norte, veio de Ceará, que nem eu tenho dois ali, funcionários que veio de Ceará, que hoje compraram as suas casas, têm seus carros, têm os seus bens, trabalhando dia, noite, sábado, feriado às vezes, fazendo bico aqui para terceiro, fazendo Uber, que nem apareceu o Uber, os caras se dedicando para poder ter algo mais. Aí quando chega o outro que vai entrar com 17, com 18 anos, ele olha para aquele cara e diz, ah, faço igual ele faz e não consigo prosperar. Pois é, mas na hora de comer pão com mortadela, ele quer comer pão com caviar, como diz o outro, camarão e tal. Então, quer dizer, são valores diferentes, são gastos É. diferentes, são situações diferentes. Na hora que é para ele ficar até as 7 horas da noite, 10 horas da noite para fazer uma hora extra, não, estou cansado, vou para casa atender minha esposa, entendeu? Então, As tudo, prioridades. as prioridades, tudo né, é a tua dedicação, a E quando ainda é prioridade. para esposa, ainda até, até vai. Agora, quando é para sair, né? Às vezes a desculpa para a empresa é essa, né? Se ele Sim. realmente vai, ninguém sabe, né? Exatamente, Mas exato. assim, Mas, seja para a esposa, seja para casa, seja para o boteco, seja para tudo precisa. A questão toda é saber achar o equilíbrio, ponto. É verdade. mas tu não pensa nesse sentido que antigamente o valor do dinheiro ele era diferente e as coisas elas eram alcançadas de uma forma totalmente diferente, ou isso é só um erro de percepção? É só um erro de percepção, sabe por quê? O meu pai não tinha uma televisão em cada quarto. O meu pai tinha uma televisão na sala. Hoje tu tem uma televisão em cada quarto. Meu pai não tinha freezer, meu pai tinha uma geladeira. Meu pai tinha uma mesa simples com 4 cadeiras de palha. Não tinha ar-condicionado numa casa de madeira. Agora faz a conta, cada quarto um ar-condicionado, cada quarto uma geladeira e um Os freezer. dois, né? Aí tem a sala, tem a edícula, tem mais não sei o quê. Para quê? Aí vem, da pouco que a Juliana estava falando, em 2017 eu aprendi a dar valor a algumas coisas que eu não dava, mas não dava mesmo. A Que primeira pessoa era eu, porque sair de casa, acordar, hoje ainda falei isso, pessoal, é, sair de casa às 6 horas da manhã,
voltar para casa às 6 horas da manhã no outro dia, tomar banho e voltar, ficar 3 dias sem dormir, trabalhando direto. Eu sei que tem muita gente que faz 10 vezes pior do que isso. Eu fazia isso direto, era comum eu fazer isso. Eu fiz isso por mais de 20 anos. Às vezes, loucura, pirado, sem dormir, estressado, virando de cabeça para baixo, aquilo, a incomodação, a dor no estômago, rolar. Aí, claro, saía novo, às vezes saía fazer festa, não tinha férias. Cara, eu me lembro de. Eu fui tirar férias agora nos últimos 4, 5 anos, que a gente pega na marmoraria 15 a 20 dias. Depois, e as primeiras férias assim para valer, eu tirei uma vez com o pai 15 dias, quando nós estávamos juntos, e depois eu fiquei 20 dias em casa por causa da minha cirurgia. Aí, esses 20 dias, eu aprendi de que fez falta? Fez. Mas fez dentro daquilo que eu imaginava que ia fazer falta? Não, tocou. Aí, quando eu voltei com muito mais sabedoria, com muito mais vontade de trabalhar, muito mais assertivo, porque eu não estava trabalhando de apagar incêndio, estava mais focado nas coisas para poder dedicar aquilo. E aí tu começa a dar valores a algumas coisas. Não é dar valor, não é direcionar diferente. Aí aquilo que está dizendo, ir no bar tomar uma cerveja com os amigos, jogar um dominó que nem eu gosto, bater um papo, jogar um sinuca, é legal, é ótimo, mas não todo dia. Claro, claro. Priorizar Equilíbrio, alguns né? Priorizar momentos, né? algumas coisas, priorizar alguma coisa. Aí uma outra coisa, às vezes, eu ainda, todo mundo faz isso. Ah, mas eu tenho que ir lá porque o meu marido quer ir, a minha esposa quer ir, o meu filho quer ir. Isso é importante. E tu vai aonde tu queres? Tu faz o que tu realmente quer? E aí, tu falou questão de natureza. Cara, quando tu tá no meio do nada, mas do meio do nada mesmo, e tu começa a olhar em volta se tu quer procurar alguma coisa para dizer alguma coisa, e quando tu diz aquele é que soa e responde para ti mesmo, aí tu percebe assim, realmente. Eu estava perdido, eu tenho que sentar, ver onde é que a água corre. Ah, é para cá que ela está correndo, então eu vim de cima, eu vou para cima. Não, ela corre para baixo, eu vou para baixo, que é lá que eu estava. Então, se não, então aí vem, né, aquelas histórias da questão de a flecha, né? A, 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 Às vezes tu tem que, para te poder alcançar algo longe e certeiros, tu tem que ser como uma flecha, tem que puxar para trás, tem que ir lá atrás, alguém tem que te puxar para trás para Tensionar. tensionar e te puxar para frente. E aí às vezes a vida faz isso. Seja ela no eventualidade do teu comércio que tu erra vendendo para quem não deveria, que nem aconteceu comigo, se empolgar demais e comprar coisa que não deveria. Então, e aí a própria saúde que te traz no pessoal. Aí ela te pega no pessoal, ela te pega tu e ela. Né? E assim, entrando nesse assunto, tu chegar na frente que nem eu estava numa viagem a trabalho em Minas Gerais, eu vim com calça plástica de lá para cá, porque eu sangrava direto. Chegar aqui, é, É problema no intestino? isso. Chegar aqui, dor, ir no médico no sábado de manhã. Ah, não, o diagnóstico é tranquilo, é só um vermezinho, uma coisa e tal. Tomar um medicamento. Na segunda-feira, ir ao médico. Quando chegar no outro médico, ele dizia o seguinte: a minha sugestão para ti é o seguinte: sair daqui e agora pro Caridade e fazer uma cirurgia em ti, porque tu tens um tumor no intestino que a qualquer momento pode. E lá fiz cirurgia no outro dia, que daí fiz no outro dia. Então tu imagina, nós estar conversando aqui, alguém te diz isso e tu olha, tu vai fazer o quê? Não tem, tu vai, assim, tira tudo aquilo que tu imagina, todo o teu planejamento, tudo aquilo que tu imagina fazer acaba ali, porque tu não tem outra saída. E tu acha que essa tua condição de saúde, ela se deu por causa de quê? Ah, daí Os almoços não feitos. aí tu Então, pode, Começando a ficar preocupado. suja. aí a gente Eu pode, tô para marcar uma gastro já, um exame de endoscopia não te, até agora. não te preocupa que isso tu não te preocupa em marcar. Porque tem duas soluções bem fáceis para isso. Ou tu vai pela dor, ou tu vai pela situação crítica. Ponto. Não, não, a doença em si, ela não vai, porque vai acabar por si só. Já visse alguma coisa? Tem os milagres? Tem, mas acabar por si só, é difícil. Não te preocupa que ela começou,
Ela vai te buscar e ela vai te levar para onde ela quer. Se tu não levar ela para algum lugar, ela vai te levar. Tá aqui, marcar. Marca. Não, ela te leva para onde tu queres. Ô, Valério, eu acho que dentro do, né, no momento que a gente está, né, é, próximo ao Natal, é um momento de reflexão, às vezes é aquele momento, normalmente é aquele momento mesmo que nós ficamos bem reflexivos, a gente pensa muito na trajetória que a gente teve até aqui, o que que a gente quer daqui para frente. É, conta pra gente um pouquinho dessas tuas reflexões, tipo, quanto a Valéria empresária a gente conheceu aqui e da show, né? É um banho de marmoraria, de gestão de empresa familiar, tudo isso a gente sabe que tu domina e dominas tão bem isso que até hoje tu continua na gestão familiar, porque trabalha tu e a tua esposa junto, né? Que é o E desafio para ela. é, e então, conta um pouquinho pra gente esse teu outro lado, o lado Valério pai, Valério esposo, nesse momento de Natal, né? Vésperas de Natal, como é que tu enxerga esse momento, essa estrutura, como é que é para ti esse momento, né? Ô, Ju, assim, ó, a minha filha, né, a Isadora, que tem hoje 19 anos, assim, ela não tem, eu não fui um pai, não vou dizer assim, um pai presente, né? Não é questão de estar presente ou não, né? Mas eu digo assim, faltou estar mais participativo, porque uma coisa é tu tá em casa, né? Aí tu tá presente em casa, e uma coisa é tu participar do momento. Então, eu me furtei muito disso. O Enzo, eu tive uma proposta de estar mais presente, estar mais participativo, mas aí eu como não estava tão, não é preparado, mas não faz parte do Valério algumas coisas. Então, hoje, ele está com 10 anos, eu tenho forçado isso. O problema maior é que eu, em virtude do, não vou dizer em virtude, mas do que eu passei, como vivi, eu quero que o meu filho, eu digo para ele sempre, o pai não precisa, tu não precisa gostar do pai, tu tem que respeitar o pai, ponto. Eu quero que tu seja melhor do que eu em tudo, mas se tu fizer desse jeito, tu não vai ser melhor do que eu ainda vou ganhar de ti. Então, é no estudo, é na leitura, é tudo que eu falo para ele, eu falo dessa forma. E eu acho que eu tenho feito o que o meu pai fez comigo. E aí, cobrando, eu cobro demais, principalmente do meu filho. Eu e a minha filha, a gente já não é tanto assim, talvez até pelo entendimento, mas do Enzo até eu já estou me recuando um pouco, porque eu tenho tentado cobrar dele é uma coisa que talvez ainda não está no momento, sabe? Então, ele é que nem eu, é brincalhão, é comunicativo, ele e tal, e às vezes a gente tu quer puxar isso, porque como eu já fui dessa forma, e tu encontra erros e falhas, tu não quer deixar acontecer. E eu acho que não pode ser assim, tem que ser diferente. Então, eu tenho junto com ele, a gente tem que se desafiar, inclusive às vezes tem até, ó, se o pai falar muito alto contigo, é R$ 1 para ti, se tu desobedecer o pai, é R$ 1 para o pai, então a gente leva aquela para poder, ó, R$ 1, tá, pai? Aí tu já sabe que tens que falar baixo, que estás passando do limite para ele, entendeu? Então a gente começou a restabelecer uma certa conexão, porque senão eu vou criar o meu filho como eu e meu pai. Como eu e o pai, nós somos iguais, que é o que todo mundo diz, a gente, cada vez que às vezes conversa e tem uma divergência, a gente se atropela. E nesse atropelar, eu tenho feito isso com meu filho também. Então, aí eu comecei a perceber que a característica não é deles, é minha. Se eu fa- Transferência, né? Então, aí eu tenho hoje trabalhado muito isso, sabe? Eu tenho trabalhado bastante isso. E aí a questão de família, né? Deus o livre se eu tiver alguém que está doente, Deus o livre se tiver alguém que precisa de alguma coisa, sogra, sogro, família assim, meus irmãos, depois da marmoraria que a gente acabou cada um para cada lado, vamos dizer assim, tocar os seus projetos. Eu ganhei irmãos novos, a gente está super bem, no Natal estamos juntos, a gente se valoriza junto isso. Cunhado, a Patrícia também é muito parceira nessa questão de família também. Ah, estamos toda a vida junto? Não, não estamos. Mas qualquer coisa que um precisar do outro, está sempre correndo. Eu digo quando eu falo assim que não estamos muito juntos, é porque a gente não está todo dia, mas uma vez por semana, a cada 15 dias, está sempre Nem dá vamos, certo, né, Valério? vamos, Todo dia não dá
certo. mas a gente vive bastante. E essa questão de Natal, a reflexão que eu sempre falo, eu digo para todo mundo que muita gente diz que deixa para amanhã, né? E recentemente aí, 2, 3 meses atrás, nós vimos, eu sempre fui uma pessoa que admirei muitas pessoas com filho adotivo, né? Sempre admirei muito isso. E nós vimos o Cid Moreira falar e que né, excomungou o filho adotivo, isso, que aquele outro. E independente de qualquer situação, às vezes tem pai que é brigado com o filho por causa de dinheiro, irmão brigado com o irmão por causa de terra, isso, aquele outro. A gente vê muitas dessas situações. E às vezes lá no meu último degrau do coração, tá lá. Tem uma chama, porque não tem esse laço familiar, ele é muito forte. A gente esquece de dizer para o pai, eu te amo, pai, obrigado, mãe, não sei o quê. A gente esquece de dizer muito isso, né? E eu sempre falo uma coisa também que eu aprendi a ser filho depois que aprendi a ser pai, depois que eu fui pai. Porque daí eu entendi o verdadeiro não, eu entendi o verdadeiro porquê, o verdadeiro não Sim. vai, entendeu? Daí a gente aprende isso. Então, cara, se tem uma coisa para dizer, vai lá, diz e resolve aquilo, limpa o coração e vai para frente, porque senão. E o Natal tem muito disso, né? Tem. Renovar esses aspectos, né? Como é que é assim? É o nascimento do momento novo. Então aproveita, eu sempre digo, aproveita. Eu vou começar. Que bom que tu vai começar na virada do ano logo em seguida. Então, que bom que tu vai começar. Já começa no primeiro dia. Porque eu não sei se eu vou. Se tu vai fazer, já faz no Natal. O Natal é propício para isso, é para te renovar, é para te perdoar, é para te renascer de novo em alguns aspectos, com a família, com um amigo, com um funcionário, com isso. Todo mundo. E o perdão não é questão de estar junto, né, Valério? Perdoar não quer dizer que tu perdoar uma pessoa, tu tenha que conviver com ela, mas é o perdoar mesmo e virar a página e seguir em frente, porque o não perdão te faz mal, né? Faz mais mal pra gente do que de repente pro outro que tu não perdoa, porque às vezes ele nem tem esse mesmo sentimento, né? E falando um pouquinho ali de família, de filho, assim, a gente transfere muito, né? Às vezes a gente transfere muito a relação que a gente teve com os pais para os filhos, e em uma das conversas até na minha casa, o homem, eu acho que ele tem mais isso de querer cobrar mais e querer que seja igual e querer que o filho não quebre a cara. E em conversa com minha esposa, eu falei, cara, a gente tem que deixar eles crescerem. A gente tem que deixar eles quebrarem a cara, porque quando a gente era jovem, a gente também não queria, achava que o pai e a mãe estavam falando besteira, e é nessas quebradas de cara que a gente dá, é que a gente cresce, que a gente aprende, né? Então, Ju, mas é que assim, é que agora está se quebrando muito isso, mas o pai e a mãe dizia pra gente assim, né? O pai trabalhava, a mãe ficava em casa, só quando teu pai chegar, Sim, o bicho vai pegar. Então vocês botam esse trem em ordem aí. Então, quer dizer, tu já criava psicologicamente que teu pai era a uma pessoa figura. mais ignorante, mais brava, e que quando ele batesse, o troço. Então, tu cria com isso. E hoje não. Hoje, se bobear, a gente diz, ó, se a tua mãe vinha aí, só como é que é? Tu iguala a situação. Porque a criação hoje é É igual e é diferente. um pouco mais terceirizada também, né? É diferente, né? Hoje o casal trabalha todo fora, né? Não tem mais praticamente quase se Acho que extinguiu, agora entendeu? o teu Então, filho vem aí, hein? Opa, tem. Eu acho que nessa demanda mesmo, porque hoje, antigamente, e realmente tinha mais isso, né? Que a mãe era que cuidava da casa, o pai trabalhava fora e tinha mais era essa responsabilidade dividida, né? Embora também quando desse alguma coisa errada, coitada da mãe que era culpada, né? Se um filho desse errado, a mãe que era culpada. É que mudou tanta coisa que assim, ó, hoje tu quer um chocolate como todo dia, nós esperávamos o Natal, o dia das É, crianças, sim. para comer um chocolate. Nós sabia que quando tinha maionese, tinha Coca-Cola, era final de semana. Era só no domingo. Então, tem tanta coisa que mudou, né? Nós São ia os jogar valores, bola, né? então assim, melhorou muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Então, a questão é assim, aonde a gente quer dar o valor, aonde a gente quer focar. Mas é o que eu digo, daí nessa demanda que a gente tem de, né, de mãe e pai que trabalham fora, é importante, de repente, né, o Valério já tem a experiência de ser
pai, né, da Isadora, que tem 18, é isso? 19. 19 anos, o Enzo, que tem 10 anos, eu tenho o Luiz Felipe, que já tem 20 anos, tenho o João Pedro com 7 anos, a gente já tem um pouquinho dessa bagagem de ser pai e mãe, né, já entende um pouquinho, e de repente, hoje eu enxergo com o Luiz Felipe e com o João Pedro completamente diferente, é a mesma situação tua. Com o Luiz Felipe era mais aquela coisa de que tem que ser assim, vai ser assim, ele tem que ser o educadinho para todo mundo, e o segundo a gente já pensa um pouco diferente, de repente pela maturidade, por toda a experiência que a gente já tem também, né? E hoje eu enxergo que é muito mais a gente ter qualidade no tempo que a gente está, que a gente tire pelo menos meia hora, mas com qualidade, do que tu só estar e não estar presente de verdade na vida do teu filho, né? E isso acontecia muito também naquela época, e hoje eu acho que acontece muito os pais transferindo, ainda mais nessa época, sabe, de reflexão, ao invés de abraçar o filho, dizer que ama e dar aquela acolhida, dá um celular novo, dá um videogame e acha que aquilo ali Vai supre preencher. e não preenche A isso, doença do né? século para os filhos é o celular, é ligeiro, já está começando isso, e eu vejo que quem começar a dar celular para filho, eu tenho, meu filho hoje tem um celular, a gente tenta administrar, mas a gente vê uma dependência muito grande. Então, aí a gente tira ele, aí por isso da mula, da gente ir para lá para poder sair da rotina, para poder botar o pé no chão, para poder ficar todo sujo de barro. Essa é a história da mula, então. Fazendo gancho. Já a gente já está meio que se aproximando do final do nosso programa, ô Valério, mas a gente ainda tem duas perguntas, na verdade, bem importantes para fazer, e que são aquelas perguntas é, grandes, assim, divisórias e que fazem a gente refletir bastante. As duas perguntas são referentes: qual foram os dois maiores insights que tu tivesse na tua vida? Primeiro, profissional. Qual foi a coisa que foi divisória é, na tua vida profissional? Tu entender assim, aconteceu essa situação e isso fez com que Foi a virada de foi a chave. virada de chave para te entender, mudar a forma como teu negócio, a tua carreira, enfim. E também essa virada de chave voltada na tua questão pessoal, teu desenvolvimento familiar, enfim. Assim, ó, vou começar pela última, a questão familiar, sem sombra de dúvida, quando eu tive câncer do intestino, lá em dia 17 de outubro de 2017, 17, eu acredito que seja umas 5 horas da tarde, para não dizer 17 de novo, é, umas 5 horas da tarde, aquele momento ali, aquilo ali pesou muito, muito. Apesar de que eu tenha me sentido dentro de uma assim, dentro de uma assim, dentro das orações, dentro das coisas do carinho que eu recebi, porque às vezes tu não sabe o quanto que tu é importante para algumas pessoas. Porque às vezes, tu leva muito. Então, naquele momento ali foi um divisor de água pessoalmente para mim. Primeiro que eu aprendi de que eu não sou de ferro. Aquela coisa que a gente eu sou o cara e tal. Não, ali tu sente que tu tem uma hora, tu vai. Agora, de que forma que tu vai, como que tu vai, aí que tu vai levar para lá, né? Aquilo, o bom do espírito. É quando o cara chegar para ti e perguntar: quantos amigos tu tem? Tu responder: tenho 1 milhão de amigos. Quantas pessoas te consideram amigo? Isso é a pergunta que eu me faço hoje. Quais são as pessoas que fazem parte da minha vida? Porque nós podemos estar aqui conversando, nós temos um relacionamento aqui dentro nesse momento, mas tu faz parte realmente da minha vida ou é só aquela coisa, não é fútil, mas Rasa, né? rasa que a gente está envolvido ali? Então, eu aprendi isso hoje. Eu dou muito valor a essas pessoas. Entendeu? Portanto, que quando tem alguém doente, alguém alguma coisa, eu sou louco e eu fico sabendo 24 horas. Tem inclusive um tempo atrás aí, um xará amigo meu sofreu um acidente, cara, eu parecia que eu tinha que ir lá, parecia que eu fico louco com relação a isso. Por quê? Porque eu estive no outro lado e eu recebi o carinho, e eu sei que quando alguém se preocupa contigo, aquilo te impulsiona para onde voltar aonde que tu queres estar. Então, isso foi. E aí perceber também que tu
não precisa estar em tudo quanto é lugar e tu achar que as coisas não vão acontecer porque tu não estás lá. E aí tu começa a pensar diferente. E partindo desse ponto é que eu venho trabalhado na minha vida todinha na questão da marmoraria, na questão toda que assim, ó, a empresa tem que tocar sempre com o Valério. Enquanto eu acho que a empresa tem que tocar comigo, ela depende de mim. E quando ela tiver, e quando eu chego, o meu auge da minha empresa vai ser o dia que eu disser assim, ó, eu posso sair a qualquer momento e a empresa toca. Toca porque as pessoas que estão lá, elas têm capacidade, eu sei que elas têm, mas ela tá, aí eu mostro que está organizado, eu mostro que ela tem qualidade, aí eu mostro que ela funciona, como é que é, os cronogramas, os organogramas, os sistemas, as coisas, tudo funciona. Aí é que eu provo para mim mesmo de que eu estou no caminho certo. Porque enquanto ela depender de mim, eu sou só um administrador, eu só sou uma pessoa que está lá. Então, partindo desse momento, é com ele. E é obviamente que a virada de mesa em 2000, a virada toda de profissional e assumir alguma coisa foi dois momentos, em 95, quando eu resolvi sair da empresa, do pai, aonde eu tinha um bom salário, aonde eu tinha tudo que eu tinha e resolvi sair. E a outra decisão foi em 2005, quando eu cheguei para os meus irmãos e assumi que eu não tinha condições de tocar com eles. E que eu tinha que tocar a minha coisa sozinho. Porque se eu não tocasse sozinho, eu não ia conseguir tocar com eles. Porque eu sou uma pessoa muito difícil. Eu sou o cara mais difícil que tu possa imaginar. Por quê? Porque eu sou centralizador. Eu sou o cara que quero dominar. Eu uso o leão na veia, do signo na veia, tem que estar dominando, porque senão não consegue. E eu trabalho E isso. engraçado que é onde tu mais colocas que acho que tu já enxerga de forma consciente que tu tem essa questão centralizadora e para tocar o teu negócio, mas que tu enxerga que isso é uma dificuldade que talvez tu precise superar, que é justamente para que ela possa fluir sem que tu precises, mas que talvez seja da mesma forma como tu conduzia, né? Eu acho que essa questão de conduzir como eu quero, eu já percebi que quem trabalha com pessoas não dá. Tu já jogou sinuca, né? Aí tu joga com um parceiro, aí a bola tá lá pra matar, e tu diz, joga aqui, vai nessa aqui, mata essa bola aqui primeiro. Cara, não, não, vou matar outra. Cara, mas aquela tá mais difícil. Aí o cara vai lá no outro lado, mata a outra bola, vai lá e depois faz a jogada certa. Por quê? A visão é diferente. A forma de enxergar é diferente. O que eu tenho que aprender é saber que o resultado que eu quero, o cara vai chegar. Os miúdos aqui, ele tem que. Ele vai se virar nos 30, eu tenho que dar liberdade para ele. E aí eu quero dominar O o percurso do percurso negócio. dele e ainda quero o resultado. Faz desse jeito que foi. É. É, Eu ou tu, fiz Faz assim, muito vai ser sentido, assim, né? só é que tu não quer pedir, dizer O que ele não importante faça é, outro. é o resultado, é né? tu pedir Exatamente. pro esquerdo escrever com a direita. Eu pedir para a É. direita escrever com o esquerdo. Perfeito, isso é É. fantástico. Entendeu? É E isso. graças a Deus tenho vivido muito isso na minha vida e essa percepção, assim, eu acho que é muito interessante. Mas isso é uma característica de muitos empresários, né? Não é só o Valério. De repente, o empresário que ele tem, que a empresa é dele, que ele construiu ela, né? Como o Valério, já pegou do pai, já trouxe um pouco para a característica dele e, né, da esposa que trabalham junto. Então, de repente, abrir um pouco isso, ele precisa. Primeiro, tu precisa trabalhar, de repente, tu contigo mesmo, entender que tu colocar pessoas, ninguém vai fazer como tu faz, porque tu és o dono. Mas não quer dizer que tu colocar pessoas não vão trazer o resultado que tu queres, porque a partir do momento que tu abre, tu vai exigir, hoje eu pago X porque eu quero Y, e tu tem que me apresentar Y. Só que até tu quebrar, na gente mesmo, quebrar essas culturas, essas quebras de tirar da zona de conforto, é mais difícil, né? Como aconteceu isso comigo na CIBIG esse ano, que tu me tirasse completamente da minha zona de conforto, tu e a diretoria, né? E então, e hoje eu enxergo quão importante foi isso para a associação. Sabe, esse profissionalismo, essa parte de a gente estar um pouco mais solto e conseguir enxergar o outro lado e fazendo outras atividades que a gente não conseguia fazer e vendo a coisa desenvolver. Então, que tu consigas realmente levar isso para tua empresa, porque eu não tenho dúvida de que vai ser ainda mais Deixa sucesso. eu só aproveitar o gancho que tu deu, falando uma coisa assim também que me levou bastante para aprender e sair disso. O CDL e a CIBIG foram um caminho assim, participando. Imagina, tem aquele ditado,
tubarões andam com tubarões, aí pega um peixinho fraquinho lá, pequenininho, e vai para o meio dos tubarões, eles estão sempre, e tu vais aprendendo e tu vai crescendo junto, tu vais aprendendo e vai crescendo junto, e hoje, todas essas questões administrativas, e aí, pô, eu aprendi aí com um cara fantástico em memória, meu amigo Valério Carvalho, que eu andava muito com ele, me espelhava muito nele nas situações que ele tinha um poder de tomar decisões, e aí vai tantos outros presidentes como eh, Marquinho, John, Aldo, Robson, enfim, toda essa turma que a gente aprendia, cara, daí assim, ó, aí te dá essa bagagem, te dá esse pensamento, te dá essa coisa. E às vezes hoje, a facilidade que o meu pai não tinha, eu tenho hoje, que é o quê? Treinamento. Hum, Tu tem É. treinamento à vontade. Esse Big hoje, CDL hoje tem treinamento à vontade. Tô terminando de fazer um planejamento que quem me indicou foi o Jonathan, que é o presidente do CDL, que fez para a empresa dele. Eu estou finalizando esse treinamento que vai mais 3 meses do ano que vem para poder implantar na empresa, para poder fazer aquilo que. Agora, se eu estou lá dentro do meu quadrado, dentro da empresa, e não saio do casulo fico tartaruga, né? Só boto a cabeça de fora quando o tempo tá bom. Eu não tenho, a gente não vai aprender. E quantos outros se sentem em dificuldade, ou mesmo aquele, porque uma coisa é fato, é, chegar até lá em cima é fácil, se manter lá em cima é fácil. é verdade. Se manter primeiro do ranking, seja onde tu tiver. Aí nós temos aí, Em qualquer aspecto, né? Guga foi primeiro do mundo. Pergunta para ele se foi fácil se manter pelo menos 2, 3 meses, um ano que foi ele pela frente, entendeu? Então essa situação é complicada, sabe? Sim. Bom, vamos chegando então no nosso final do nosso podcast. A conversa está muito gostosa. Acho que nós vamos ter que ter outras conversas aqui contigo, Um Valério. Com candidato CDL certeza. para frente. Afinal de contas, assim, a gente nem entrou muito. A gente deu para ter um apanhado um pouco da tua história. Acho que foram vários insights que vão ser bem proveitosos para quem está assistindo. E especialmente para mim, que eu acho que foi Com muito certeza. gostoso, acho que foi muito bom essa conversa. Obrigado, tenho certeza que a gente aprendeu muito nesse processo. E para finalizar o nosso podcast, a gente gostaria que você, como presidente da CDL e também fundador, pudesse se comunicar agora com a nossa audiência para que possa desejar um feliz Natal e, enfim, a câmera é É, tua. é, embora a gente tenha falado só da marmoraria quase, né? Então, 36 anos falar de marmoraria, então nós teria que ter pelo menos umas 36 horas. E É, aí mais 23 anos para falar de associativismo. Então, são duas coisas realmente que eu gosto bastante e que eu posso deixar como presidente da CIBIG, como diretor da Marmoraria Biguaçu, fundador do CDL, enfim, né? É dizer que primeiro agradecer, né, a Deus por esse momento, por tudo isso, e a mensagem é que valorizar quem puder, né? Valorizar os empresários daqui, valorizar o comércio daqui. Às vezes, hoje, graças a Deus, a gente tem praticamente todas as lojas por aqui, principalmente aquelas lojas que são raiz aqui de Biguaçu, né? Que são, assim como eu, vim daqui de Biguaçu e temos a empresa de Biguaçu, valorizar isso é importante, né? E abençoar a família de cada um e quem puder realmente nascer novamente, né? Perdoar e nascer para a vida novamente, que às vezes é um momento, o Natal que é isso, né? Família e tal. Então, eu acho que é isso, né? Desejar aí um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo também, que logo está em seguida, que essas festas aí a gente possa aproveitar com muita prudência, obviamente, e que o ano que vem a gente esteja aí com saúde, energias renovadas, que a gente sempre renova, as metas realinhadas com certeza. e, e tocar um 2025 muito mais, muito Ainda mais, melhor do que ainda este. melhor do que esse. É isso aí. Muito obrigado, Valério. Ju, quer complementar alguma coisa? Então, Éricles, eu quero desejar, né, um Natal cheio de saúde, paz, né, muito amor, que as pessoas consigam realmente trazer essa reflexão e colocar isso mesmo
nesse momento em prática, né? Falar o quanto o outro é importante, agradecer aos nossos associados, à equipe da Civic CDL, aos diretores, aos nossos prestadores de serviço e aos que não são associados também, que participem e que venham se associar e conhecer a Civic CDL, que está sempre de portas abertas para receber, independente do tamanho da empresa, né? E eu acho que é isso, que tenhamos um Natal cheio de amor, de prosperidade para todos. Eu até para aproveitar aqui, já que a Ju falou e eu não falei, mas a CIBIC CDL ela está sempre de portas abertas, seja associado, não seja associado, né? A gente aqui é passageiro, né? As portas estão sempre abertas, então a gente entra, a gente sai. Eu acho que quem quer ter conhecimento, quem quer buscar alternativa, quem quer buscar poder brigar, que eu sempre falo, né? Poder brigar por aquilo que acha importante, a CIBIC, CDL é um caminho, né? Os nossos diretores aí que pô, eu tenho orgulho hoje de fazer parte desse grupo, que é um grupo fantástico, né? A Ju que topou o desafio, né? A gente lançou como desafio fazer um planejamento para 4 anos, a gente tem botado em prática, estar aqui hoje com vocês é isso, é botar isso em prática, né? E aí é isso que eu estava falando há pouco, a CIBIC me proporcionou isso, que é aprender a ter ação, porque às vezes tu tem um monte de ideia e não coloca ação. Então é isso. Dizer para os associados que estão de portas abertas aí para participar. Muito bom. Então, agradecemos aí quem está nos acompanhando até agora, pedindo já para que todos vocês possam se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, divulgar, acompanhar as nossas redes sociais da CDL para não ficar por fora de nada, nenhum evento, nenhuma formação, nenhum network que a Civic CDL sempre proporciona a todo mundo que faz parte dessa comunidade tão bacana, né? Seja associado ou não, né? E a gente fica aqui, deixa aqui para vocês o convite para vocês estarem participando de tudo isso. Um Feliz Natal a todos vocês que nos assistem e no final a gente sempre gosta de falar o nosso slogan. Então vamos lá? A Civic CIBIC CDL, CDL, a a força força que que te te representa. representa. Valeu, gente. Até mais.